Você é adventista do sétimo dia? Se você é, eu tenho um recado para você. Eu sou o Davi Caldas, também sou adventista do sétimo dia. Você está no Intelectus Podcast, um podcast de teologia e assuntos afins, e eu gostaria de convidá-lo para se inscrever neste canal. E eu queria dar algumas razões pelas quais seria uma boa ideia você se inscrever nesse canal, você assistir os vídeos, você curtir, comentar e compartilhar, tá? A primeira razão é que este é um canal sola scriptura. O que significa isso? Sola scriptura é um princípio bíblico que é defendido pelos protestantes e também pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, aliás, também é protestante, ok? Eu defendo fortemente o sola scriptura neste canal, eu enfatizo muito este princípio, né? O que significa esse princípio? Significa que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina e que a Bíblia é sua própria intérprete. Tá? Esse princípio ele tem vários desdobramentos, eu trabalho este princípio aqui em vários episódios. E por que é importante você, adventista, seguir um canal que enfatiza bastante o sola scriptura, um canal adventista, né, feito por um adventista? Porque, infelizmente, embora o princípio do sola scriptura ele seja defendido na nossa instituição, ele é defendido na doutrina oficial, você vai encontrar isso na Declaração de Crenças Fundamentais, no Tratado de Teologia, no Isto Cremos, no Questões sobre Doutrina, em todos os nossos principais documentos oficiais, está lá a defesa do sola scriptura claramente, e a gente defende isso historicamente, você vai encontrar isso nos pioneiros, você vai encontrar isso na própria Ellen White, né? Embora isso esteja na nossa doutrina oficial, isso faça parte da nossa história, muitos e muitos membros, tanto membros leigos, quanto pastores, quanto administradores, falham ao colocar o sola scriptura na prática, né? Na prática, eles não são sola scriptura, eles contradizem o sola scriptura. Muitas vezes porque são tradicionalistas, então eles acabam sacralizando a tradição, eles acabam dando mais importância à tradição do que à palavra de Deus, né? Muitas vezes porque eles colocam Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, o que está errado, né? Dentro da nossa doutrina isso está errado, né? A própria Ellen White dizia que era errado colocar os seus escritos no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, né? As prerrogativas da Bíblia Sagrada são exclusivas, então você não pode tratar Ellen White como se fosse uma Bíblia, como se fosse regra de fé, prática e doutrina, como se fosse intérprete final da Bíblia Sagrada. Essa não é a função de Ellen White, mas você tem muitos membros que fazem isso. E aí, como resultado, se cria uma cultura errônea, uma cultura que pisa no sola scriptura, né? Isso se alastra, isso cria igrejas doentes, e isso faz com que a nossa imagem como adventistas do sétimo dia se torne distorcida diante das demais igrejas, em especial as igrejas protestantes que defendem o sola scriptura. Então, quantas igrejas protestantes olham para a igreja adventista do sétimo dia, quantos protestantes, cristãos protestantes olham para os adventistas pensando, eles não são sola scriptura, eles não defendem o sola scriptura, eles colocam Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, eles têm doutrinas que não estão baseadas na Bíblia Sagrada. Tudo isso é mentira. Mas como você tem pessoas que na prática, adventistas que na prática agem dessa maneira, então passa-se uma visão errada, uma visão equivocada para as demais igrejas, passa-se uma visão equivocada para os demais cristãos protestantes. Então essa é uma das razões pelas quais é importante você seguir esse canal, porque como eu enfatizo muito sola scriptura, então eu vou estar sempre rebatendo esse tipo de cultura equivocada, eu vou estar sempre mostrando na doutrina como que nós defendemos sim o sola scriptura, eu vou estar sempre trazendo conteúdos de outros adventistas, pastores, membros, né, que defendem fortemente sola scriptura, e eu vou estar sempre defendendo, estimulando esse apreço pelo sola scriptura. Eu vou estar sempre fazendo com que essa ala sola scriptura da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, a ala das pessoas que querem colocar essa doutrina na prática num sentido mais forte, mais amplo, mais profundo, mais extenso, eu vou sempre estar fazendo com que essa ala ela cresça, né? Eu vou estar estimulando o crescimento dessa ala, ok? Então por que é importante você seguir esse canal? Porque ao fazer isso, né, você vai estar engrossando o caldo da ala sola scriptura, a ala daqueles adventistas que se preocupam
com o princípio do sola scriptura e que querem enfatizar cada vez mais o princípio do sola scriptura e combater de maneira forte, de maneira voraz, esses desvios da nossa doutrina praticados por muitos membros da igreja, né? Nós queremos fazer uma reforma prática, não uma reforma doutrinária, porque o sola scriptura já está na nossa doutrina, mas uma reforma prática, ou seja, aquilo que está na nossa doutrina precisa ser seguido pelos membros. Então essa é uma das razões pelas quais é bom, é bacana, é importante, é útil que você, adventista, siga este canal. Há outras razões. Neste canal, nós também defendemos as doutrinas adventistas do sétimo dia, que estão dispostas nas 28 crenças, né? Então é importante para que você saiba defender bem a sua fé, não apenas, né, a fé adventista especificamente, mas eu também trabalho aqui argumentos cristãos no geral, né, argumentos para a veracidade da Bíblia, argumentos para a veracidade do teísmo, né? Eu trabalho com temas relacionados à teologia em geral. Duas outras razões que eu acho interessante colocar aqui de por que você deve seguir esse canal são as seguintes. Como eu falei, eu defendo a ala sola scriptura da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não existe só a ala sola scriptura, né? Existe a ala dos tradicionalistas e também existe a ala dos progressistas, né? Então, de um lado você tem os tradicionalistas que tentam sacralizar a tradição e, portanto, né, na prática, eles pisam no sola scriptura. De outro lado, você tem os progressistas, que procuram sacralizar a cultura contemporânea, que procuram sacralizar o progresso, né, e, portanto, também pisam o sola scriptura, né? Então, essas duas alas, elas não representam bem o verdadeiro adventismo, elas não representam bem o adventismo oficial, né? E você tem uma grande massa de adventistas que não é nem progressista nem tradicionalista, que é o que eu chamo de amorfos, né? Que não entende nada de teologia, que não entende nada dessas discussões, que apenas vai à igreja, senta no banco, ouve a pregação e vai embora, ou às vezes até participa de alguma coisa na igreja, de algum departamento, mas não tem muito conhecimento teológico, ok? Essas alas, talvez você esteja cansado delas, né? Porque uma ala não faz nada para mudar a situação da igreja, que é a ala amorfa. Uma outra ala é progressista, ela não está nem aí para a Bíblia. Ela só quer que a cultura do mundo, a cultura contemporânea seja seguida. Não há um compromisso com a Bíblia de fato. E por outro lado, você tem uma outra ala, que é a tradicionalista, que também não tem compromisso com a Bíblia, mas sim com as tradições. Então, ela defende tradições mesmo quando não tem nenhuma base bíblica para isso, porque o seu compromisso é conservar as suas ideias antigas. E talvez você esteja cansado disso. Talvez você esteja numa igreja muito tradicionalista e você não aguente mais isso. Talvez você lute contra o tradicionalismo, mas você também não é um progressista e você não quer ser visto como progressista e você não quer fortalecer o progressismo na igreja. Você entende que você deve combater o tradicionalismo, mas que o progressismo também não presta. Então, se você está nessa situação, se você está cansado, se você não se vê representado nem pelos progressistas, nem pelos tradicionalistas, você luta contra os dois extremos, e você também não quer ser um amorfo, um adventista de banco que só vê as coisas acontecerem e não faz nada, esse é o lugar certo para você. Este é o lugar onde nós propomos mudanças baseadas na Bíblia Sagrada. Sola Scriptura. A Bíblia como base de todas as reformas. A Bíblia no centro. Então essa é a proposta deste canal. Se você é um adventista, eu te convido a seguir este canal, a seguir o Intelectus Podcast e ajudá-lo a crescer, né? Passar isso para todos os adventistas que você conhecer. Se você não é adventista, também está convidado a fazer parte, a seguir este canal, até para conhecer um adventismo mais saudável, um adventismo mais correto, um adventismo que está de acordo, de fato, com o que se encontra nos documentos oficiais, ok? Então, fica aí o meu recadinho para você que está me assistindo. Siga o Intelectus Podcast, assista os vídeos, acompanhe os materiais que a gente coloca aqui, curta, comente, compartilhe e faça esse trabalho crescer.
Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado este recado. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.